Vida simples, problemas mínimos, foco no essencial. Se você tem isso, tem tudo já. E se sente tédio do simples, logo não importa o que terá na sua vida. Continuará se aprofundando na melancolia porque nunca curará o seu vício comprando seja lá o quê. Por isso quer aprender agora como de fato ter uma vida próspera e simples, sentindo-se melhor consigo mesmo e não se deixando influenciar pela negatividade desse mundo caótico? Então vamos ao que interessa. Sem barulho, sem falação, apenas seja competente. Tem tanta gente opinando hoje em dia, falando que assim seria melhor ou que aquilo deveria mudar. É tanta falação, tanta crítica e sugestão. Dizem que são bons naquilo, que são melhores nisso, que são melhores do que você em tal coisa. Só que a única coisa que você vê esse pessoal fazendo, no fim, é ficar parado e dando palpite. Porque a maioria hoje, infelizmente, se contentou com esse comportamento medíocre. Uma vida totalmente parada, muito barulho, muita falação, cheio de ações desnecessárias e inúteis, e nada de fato competente, já que a competência é preciso esforço, dedicação, inteligência, estudo. E todos esses elementos e progressos são etapas que as pessoas não estão nem um pouco a fim de tentarem, por conta de preguiça, falta de vontade, ausência de propósito e assim por diante. Logo, basicamente, se você escuta essa falação toda, você só perde tempo e não tira nada de bom, já que normalmente é só opinião sem noção, falação sem razão. E se você resolve fazer o mesmo, tenta debater para ver quem está certo, opinar em cima da opinião dos outros para mostrar que é o espertão e por aí vai, você no fim vira parte dessa multidão inútil que ocupa boa parte do espaço do mundo atualmente. Portanto, chega de opiniões, chega de prestar atenção em assuntos e situações desnecessárias. Basta olhar para si mesmo, entender o que precisa conquistar, o que deve excluir, qual habilidade deve desenvolver ou aprender a partir do zero. E a partir dessas ações silenciosas e individuais, garantir a sua competência. Porque quem é competente hoje, primeiro, não se enrola com problemas. Agiliza o processo e se torna cada vez mais eficaz e, portanto, valioso diante do que faz, garantindo reconhecimento na área que exerce. Não só isso, mas também será admirado pelas pessoas certas. Porque assim como você, tem um monte de gente por aí que não aguenta mais serviço porco e falação à toa. E quando você aparece, apresentando habilidades e competências diferenciadas, facilitando a vida de muitos profissionalmente e até de forma pessoal, te garanto, você será requisitado por muitos, valorizado, admirado. Porém, entenda, ainda existirão indivíduos ao seu redor que vão criticar, falar mal, comentar que você é terrível. Mas esse pessoal é mais do mesmo. Gente que só fala, e esse tipinho só consegue o que quer quando você cai no papo. Quando você dá atenção. Sendo assim, não caia nessa armadilha, não se irrite nem comente críticas e opiniões sem noção. Basta ter senso sobre si mesmo, garantir os seus resultados diários e fazer questão de diariamente se tornar ainda melhor, superando a si mesmo. Nesta postura e progresso, nenhum tipo de inveja ou ofensa te para. Isso você pode ter certeza. Foque no necessário e evite o desnecessário. Citarei um exemplo sobre essa questão que será bem compreensível para ti. Algo que talvez faça parte do seu cotidiano. Toda semana você pede uma pizza, um lanchão, uma comida japonesa ali, um combinado, né? Às vezes até pede uma marmita porque talvez tenha preguiça de fazer o seu almoço. Enfim, toda vez que decide pedir comida fora, você gasta cerca de 2, 3 ou até 5 vezes mais do que gastaria fazendo a sua comida em casa. E você pode de vez em quando ter o prazer de comer algo que está com vontade, não tem problema. Porém, quando você passa a comer só pelo desejo e não pela necessidade, gastará mais e até mesmo sofrerá com problemas de saúde ao longo do tempo.
Porque tudo que é movido pelo desejo, pela vontade excessiva, tende a te colocar em maus lençóis. Entenda, a necessidade é o caminho real. Buscar o necessário te fará sempre permanecer no caminho certo da vida. Agora, quando você corre atrás de prazeres, desejos, situações que a sua vontade quer, mas que obviamente são coisas totalmente inúteis para a sua vida, isso só te trará prejuízos e tragédias, ilusões que te enfraquecem. Te colocará em situações humilhantes até. E quando você sai na rua e vê um monte de gente com olheiras, postura cabisbaixa, inchados praticamente, no rosto, no corpo, no pé, perda de cabelo, corpo flácido, todas essas características físicas evidenciam o vício, os desejos, a falta de controle em si. Coisas que até podem te satisfazer no momento, mas te cobra caro ao longo das próximas semanas, meses e anos. Aliás, cobra cada vez mais caro, com juros altos. Se você se contentou em ver a si mesmo, então, fisicamente fraco e quebrado, beleza. É a sua decisão e terá consequências. Se você acha que para encarar a vida precisa compensar, exagerando nos desejos e vontades, é a sua escolha. É o método que escolheu. Mas a vida se fortalece e se torna fácil quando você trabalha com a realidade. Porque a realidade machuca de início. É doloroso, porém com o tempo te recompensa ao invés de cobrar. Conheça você e aproveite. Desencana desse excesso. Pare de correr atrás dos outros e pare um pouco. Pense bem no que anda fazendo. Porque não é possível que toda semana tu erra nas mesmas questões. A realidade é que você anda tão apressado na vida, querendo tanto, almejando por inúmeras mudanças que no fim não foca em nada. Não se concentra o suficiente naquilo que importa. E no geral, decai drasticamente no quesito desempenho. Por isso que se quer de fato seguir o rumo certo das coisas, primeiro reconheça quem você é hoje. Porque não adianta desejar mais dinheiro, ou querer um amor, ou almejar um sucesso profissional, quando no final das contas você comete os erros mais básicos da sua vida. E pior, ainda trata você mesmo do jeito mais humilhante que alguém poderia te tratar. Se você hoje é o seu principal inimigo, logo precisa urgente investir no seu autoconhecimento. Parar de prestar tanta atenção ao redor e voltar a sua visão de mundo para si mesmo, adotando regras, estabelecendo princípios e reconhecendo o que deve corrigir e o que deve investir quando se trata da sua essência. Entenda, as únicas posses concretas da sua vida são a sua mente e o seu corpo. Então por que essas duas coisas não estão como prioridade em seu rumo? Aproveite quem você é, aproveite o seu potencial porque é o único proveito que de fato te traz recompensas concretas e reais. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.